Boa tarde, crianças. Estamos de volta aqui, hein? E aí, já vou perguntar, vocês conseguiram fazer a raposa de origami? Lembra bem que a gente vai ter um sorteio, tá certo? Como a professora falou pela manhã, vai ter aí o sorteio para os estudantes que fizerem a raposa e marcar lá no Instagram a Secretaria da Educação, tá certo? O arroba tá aparecendo aqui, ó, em cima, tá certo? Para você marcar. Lembrando que você vai marcar hoje ou até amanhã, tá certo? O prazo é até amanhã. E a gente vai fazer a entrega na segunda-feira do vencedor. Oi, professora Bruna aqui. E quem não está entendendo o que está acontecendo, volta aí, assiste a outra aula que já foi publicada hoje pela manhã, em que a gente lança o desafio, tá certo? Então, ó, vamos estudar agora aqui, ó, e falar um pouquinho dos animais da nossa cidade, tá certo? Ó, vamos olhar aqui essa questão. O Centro de Zoonoses da cidade de Cajazeiras, Paraíba, preocupado com doenças para cães e gatos domésticos, aplicou aproximadamente a quantidade de vacinas como mostra o gráfico abaixo. Então, ó, temos o gráfico aí, tá certo? E só um minutinho, professor, deixa eu interferir aqui um pouquinho. Fiquem atentas, crianças, a todas as partes que estão aí aparecendo para vocês. Observem que tem duas cores, né? A gente olha junto à legenda o que significa cada uma dessas cores. Então, nós temos barras na cor azul e barras na cor vermelha. A cor azul, segundo o gráfico, não quer dizer que em todo o gráfico a cor azul vai representar os cães, mas nesse gráfico a cor azul representa os cães e a cor vermelha representa os gatos. Vejam que também abaixo dessas barras nós temos duas informações diferentes. Um é referente à zona urbana, ou seja, na cidade, aqui onde tem a quantidade maior de rua, comércio com mais intensidade, mais trânsito, ruas, calçadas, casas, uma ao lado da outra, e as outras barras fazem referência à zona rural, que é lá o sítio, o campo, onde a gente tem uma quantidade de terra muito grande sem construções, as casas são muito afastadas umas das outras, temos plantações e tudo isso, né? Vocês lembram disso lá de geografia. Observem que do lado esquerdo do gráfico aparece uma parte na vertical que está enumerada de 0 a 5.000, com intervalos de 500 em 500. Observe, 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000, até chegar em 5.000. Vejam também que cada barra vai até uma certa altura, e essa altura representa a quantidade de cães e de gatos que foram vacinados, porque o título do gráfico é vacinas aplicadas, tá? Então, aí são os gatos e os cães que foram vacinados. Então, gente, ó, esses dados foram retirados de uma pesquisa feita no Centro de Zoonoses aqui da cidade de Cajazeiras, tá certo? Professor, explica para as crianças o que é zoonoses. Zoonoses são as doenças que são transmitidas de animais para pessoas e de pessoas para animais. E esse centro aqui na cidade, ele faz esse controle dessas doenças, dos animais de ruas, até mesmo dos animais domésticos. As pessoas têm datas específicas que as pessoas levam seus animais para se vacinar, para que evitem essas doenças que são transmitidas, tá certo? Então, ó, vamos lá, olha a questão aqui, ó. Sabendo que o total de vacinas que deveriam, presta atenção, o gráfico lá dizia vacinas que foram aplicadas, tá certo? Como a professora mostrou, e nossa questão pergunta as que deveriam ser aplicadas nos cães era de 8.600 e nos gatos de 3.100. Olha a pergunta, o número de vacinas que faltaram ser aplicadas foi. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Então, ó, se olharmos aqui, ó, o nosso gráfico, ó, vamos olhar primeiro os cães, tá certo? Que são as barrinhas azuis, como a professora falou. Olha comigo aqui, ó, na zona urbana. Precisamos observar aqui até aonde vai essa barrinha azul, ó. Olha comigo aqui onde está aparecendo, ó. Ela vai até o valor 4.000, tá certo? Isso significa que o total de cães vacinados na zona urbana foi de 4.000. Agora vamos olhar a zona rural. Então, ó, vindo pela direita agora, você observa que tá vendo que ela está um pouquinho maior do que a da zona urbana? Então significa que foram mais animais vacinados na zona rural. Então, ó, foram um total de, ó, puxa a linha até lá do lado, você vai perceber que foram 4.500. Então, nós tivemos 4.000 na zona urbana e tivemos 4.500 na zona rural.
se fizermos essa soma, o total é de 8.500 cães, tá certo? Então, já temos nossos dados de cães. Vamos olhar os gatos agora, ó. Na zona urbana, vamos olhar agora a barra vermelha, tá certo? A barra vertical vermelha. Os gatos, ó, nós tivemos um total de 1.000 na zona urbana, tá certo? Como você pode ver, se a gente ligar essa linha. E na zona rural, nós tivemos um total de 1.500, ó. Se você puxar essa linha, observamos que o total é de 1.500. Então, se juntarmos esses dois valores, 1.000 da zona urbana com 1.500 da zona rural, o total de gatos vacinados foi de 2.500, beleza? Então, temos aí nosso total de animais vacinados, tanto de cães como de gatos. Agora, vamos voltar para a questão e ver os dados delas, ó. Diz que o total de cães que deviam ter sido vacinados era de 8.600, mas, ó, o total de cães que foram vacinados foi 8.500, ou seja, foram 100 cães a menos do que deviam ter sido vacinados. E nos gatos, ó, foram 3.100 que deveriam ter sido vacinados. Ou seja, se nós fizermos a conta, os 3.100 que deveriam ter sido e tirarmos os 2.500 que foram vacinados, vamos ficar ali com um total de 600 gatos que faltaram ser sido vacinados. Então, nossa alternativa correta vai ser ali, ó, a letra B, tá certo? São 100 cães e 600 gatos. E aí, conseguiu acertar? Aproveitando que nós estamos falando sobre os cães e gatos vacinados aqui da cidade de Cajazeiras, vamos rever aqui a questão de notícia, tá? Nós vamos trazer para vocês hoje uma notícia que saiu, que foi divulgada nos sites aqui da nossa cidade de Cajazeiras, que traz o seguinte título: Projeto arquitetônico do Centro de Recuperação de Animais de Cajazeiras está concluído. Vejam aí a imagem, que bacana. Continuando a notícia, diz assim: o projeto arquitetônico do Centro de Recuperação de Animais de Cajazeiras, que deverá ser construído numa parceria entre os poderes legislativo e executivo do município, está concluído e será encaminhado agora para o setor de engenharia da Prefeitura de Cajazeiras, juntamente com a planilha orçamentária e os projetos elétrico e hidráulico. A construção do centro conta com recursos na ordem de 100 mil em conta, doados pela Câmara Municipal de Cajazeiras, através da devolução de recursos à Prefeitura Municipal, que deverá complementar os investimentos. Existem promessas de emendas parlamentares dos deputados federais Pedro Cunha Lima, PSDB, e Gervásio Maia, PSB, para quem estarão sendo enviadas cópias do projeto. Então, vejam só, essa notícia para o nosso município é maravilhosa, mas nós temos que ficar atentos a todas as informações. Vejam só, aqui, quando a gente faz a leitura de textos dessa forma, quando a gente encontra alguma palavra que a gente não entende o que significa, a gente recorre a quê? Ao dicionário, que hoje em dia está bem fácil, muitas vezes aqui nas nossas mãos, né? A gente pode recorrer aí ao celular, colocar a palavra e ver o que significa. Esse texto traz algumas palavras que não são comuns ao cotidiano de vocês, mas a gente tem que aprender a fazer uma leitura de forma ampla e fazer o entendimento da forma mais coerente possível. Lembrando que esse texto, né, esse gênero textual, notícia, eles circulam em vários ambientes, televisão, jornal, e ele tem que ser verídico. Até porque, licença, se não for verídico, vai ser aquele termo que vocês já estudaram bastante, que eu vi nas aulas aí, que é fake news, tá certo? Que é muito falado hoje em dia aí em redes sociais, em jornais, que é quando uma notícia não é verdadeira e para causar algum escândalo ou qualquer coisa que seja, o pessoal cria essas fake news, que são notícias que não tem verdade alguma, com embasamento, que não tem embasamento algum, que foi uma notícia que foi dada ali de boca a boca, que muitas vezes a história foi alterada, tá certo? Então tenham cuidado com a questão da fake news, não é isso? Muito bem lembrado, professor.
Voltando ao texto, então quando a gente faz a leitura desse tipo de texto, a gente tende a pensar que é verdade. Por isso que algumas pessoas muitas vezes leem essa mensagem, sai passando de uma para outra, sem conferir se aquela fonte é algo que é confiável, acabam também passando notícias erradas algumas vezes de uma para outra. Então, quando a gente faz a leitura de uma notícia, a gente tem que conferir se aquele site, aquela fonte é algo que tem realmente um valor diante da comunidade, já que nós estamos falando de Cajazeiras. Então, a gente, quando faz esse tipo de leitura, nós tendemos a acreditar nela, né? Mas nós temos sempre que lembrar de conferir se a fonte original dela é uma fonte confiável, se é um site que sempre vem trazendo notícias verdadeiras, verídicas e que realmente a gente pode confiar naquilo. Mas, voltando ao texto, vejam que aí fala sobre o projeto arquitetônico. E o que isso quer dizer? Projeto arquitetônico é a planta, o desenho daquele espaço, né? A forma como aquele espaço vai ser construído, o valor que vai ser gasto, todo o projeto sobre aquele espaço está pronto. Não quer dizer que o espaço já está aberto para receber, né, os cães e os gatos daqui da região. Quer dizer, sim, que o projeto está concluído e que agora ele vai ser encaminhado para um outro setor responsável para que possa ser iniciada a construção. Agora vamos às questões, certo? Então, quando a gente lê esse tipo de texto, que é a notícia, né? Qual a finalidade do texto apresentado? Então, qual é a intenção desse texto? Qual o fim desse texto? Quando a gente lê uma notícia de forma geral, a gente está querendo o quê, né? Vamos lá. Opção A, informar sobre algo importante para o município. Opção B, entreter o leitor com uma piada. Opção C, contar uma história. Opção D, apresentar uma receita culinária. Então, esse texto, né, com o gênero textual notícia, qual dessas opções se encaixa melhor na finalidade dele? Para que ele serve? Coloquem aqui embaixo, estou aguardando vocês. Vamos lá? E acertou quem disse letra A, que é informar sobre algo importante para o município. E a notícia, de forma geral, não diretamente ou não apenas para o município, mas para quaisquer outras pessoas. Na segunda questão, nós temos, após ler atentamente o texto, identifique, dentre as opções abaixo, qual é a alternativa que melhor representa o tema da notícia apresentada. Então, qual a ideia principal ali de tudo que a gente leu? Letra A. O Centro de Recuperação de Animais está concluído e já pode ser usado? Opção B. Os animais que serão atendidos no Centro de Recuperação, é sobre isso que fala, dos animais que serão atendidos ali? Opção C. O projeto arquitetônico do Centro de Recuperação de Animais está concluído? Ou opção D. O valor geral que será gasto na obra? Então, de todas essas frases, de todas essas afirmações, qual a melhor identifica o tema de todo o texto que a gente leu, da notícia que nós acabamos de ler? Vamos lá? Estou aguardando vocês colocarem aqui embaixo. Respondendo aí? Acertou quem respondeu letra C. Projeto arquitetônico do Centro de Recuperação de Animais está concluído. O projeto, viu? Fiquem atentos. O projeto. E ó, como já estamos falando aí muito em animais domésticos, em cães e gatos, vamos agora para mais uma questão, tá? Com origamis. Vai ser outro origami que vocês vão ter que fazer, tá certo? Para concorrer ao sorteio, ó. Então, vamos olhar aqui, ó. Dessa vez, ó, eu vou mostrar apenas o passo a passo e vocês vão ter que fazer sozinhos dessa vez, tá certo? Olha comigo aqui, ó. Observe o passo a passo da construção de um origami em formato de cachorro, tá certo? Então, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 passos. 5 passos, tá certo? E no final ele fez ali os desenhozinhos dos olhos e do narizinho do cachorro. Ó, primeiramente, vamos lembrar aqui, ó, quando nós falamos de ângulos, vamos ver aqui quais são as diferenças entre ângulos agudos, ângulos retos. Vamos lá, ó, então vamos lá. Esse primeiro ângulo aqui, que é esse ângulo quadrado, que nós podemos ver ali, ó, aquele quadradinho com uma bolinha dentro,
ele se chama ângulo reto, tá certo? E por informação, esse ângulo ele tem exatamente 90 graus. Uma dica que eu dou para você, aprende esse ângulo agora, gente, porque vocês vão precisar dele até o final dos seus estudos, lá na 7ª série, no 8º, lá no ensino médio, até no último ano, no 3º ano do ensino médio, vocês vão estar vendo esse ângulo aparecendo em tudo que é canto. Então, lembra bem, esse ângulozinho reto aí, com esse quadradinho, ele mede 90 graus e se chama ângulo reto, ok? Esse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo que vocês podem observar que ele é menor do que o de 90, tá certo? Ó, a abertura dele, ó, ele é um pouco menor, ele se chama ângulo agudo, tá certo? Então, o reto é esse primeiro e esse segundo a gente classifica como agudo. E por último, a gente tem aqui, ó, esse ângulo maior do que o de 90. Ó. Se vocês podem observar, a abertura dele, ó, passa do ângulo de 90. Então, esse ângulo nós classificamos ele como obtuso. Ah, professor, como é que eu vou aprender esses nomes complicados, agudo, obtuso? Bom, eu faço o seguinte, pensa comigo, agudo começa com A, obtuso começa com O. Se eu perguntar a você, quem vem primeiro, o A ou o O? Bom, é claro que quem vem primeiro é o A. Então lembra, se tem menos que 90, ou seja, é antes do ângulo 90, então é o A, então vai ser agudo. Se vem depois, qual é a letra que vem depois? É o A ou é o O? É a letra O. Então, vai ser o ângulo obtuso. Então, ó, o ângulo de 90 é o reto, o que vem antes é o agudo e o que vem depois é o obtuso, tá certo? Eu uso essa dica para ficar mais fácil de lembrar desses nomes. Então, vamos voltar para a nossa questão, ó. Observando a forma final, podemos classificar os ângulos das orelhas do cachorro como? Presta atenção, tá? É lá no finalzinho, ó, onde já está feita a figura ali, ó, com os olhinhos e com o nariz. Aquele ângulo lá da orelha do cachorro, esse que vai estar aparecendo. Qual é a classificação desse ângulo? Ele é um ângulo agudo, é um ângulo reto, é obtuso ou é raso? E aí, o que é que vocês acham? Bom, pela dica que nós acabamos de ver, esses ângulos vão ser classificados como ângulos retos, pessoal. Lembra, ó, aquele ângulo com o quadradinho e a bolinha no meio, ele vai ser o ângulo reto, ok? Professor, já que falamos aí um pouquinho sobre ângulos, que tal falar um pouco agora sobre fração? Sim. Eu sei que as crianças amam, viu? Muitas crianças têm dificuldade em frações, mas é bem simples, gente. Ó, fração na verdade, fração é uma divisão, tá certo? É uma ferramenta matemática, digamos assim, que serve para representar alguma coisa que foi dividida, tá certo? Então, ó, nós vamos ter numa fração dois números, um número na parte de cima e um número na parte de baixo. O que são cada um desses? O número de cima vai ser sempre a parte que foi escolhida, a parte selecionada. E o número de baixo vai ser sempre o total de divisões que foram feitas, tá certo? Ó, vamos olhar essa questão aqui, ó. Observe essa figura aí, ó. Bom, parece um pato, né? Estamos falando de animais, então aqui parece um patinho, ó. Então, ela foi dividida aí, ó, como vocês podem ver, em quadrados e em triângulos, tá certo? Então, nesse caso, na nossa fração, a parte que nós vamos observar vai ser aquela que está ali pintada de amarelo, tá certo? Então, aquela parte amarela é a nossa parte escolhida, ou seja, vai ser o número que vai aparecer em cima. Mas você me pergunta, professor, tem triângulos e quadrados, como é que eu vou contar isso? Eu vou contar tudo junto? Contar quadrados e triângulos e somar? Não, gente. O que é que nós precisamos fazer? Você consegue observar comigo que se eu pegar esses dois triângulos amarelos aqui de baixo e eu colocá-los juntos, eles vão formar também um quadrado? Da mesma forma como aqueles dois triângulos lá, ó, que está na cabeça do patinho, se você juntar eles dois, eles também vão fazer um quadrado só. Então, ó, agora que nós juntamos eles, conta comigo quantos quadrados nós temos. Ó. Nós temos ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos um total de 6 quadrados. Ó, lembra comigo, o total é um denominador, é o número que aparece na parte de baixo da fração. Então, ó, só em saber isso, você já pode observar ali, Bruno, ó, que nós temos duas questões que o número de baixo é o 6. Então, ou é a letra A ou é a letra B. Já poderíamos descartar as outras alternativas, tá certo? E agora vamos comigo.
Quantos quadrados amarelos nós temos? O que é que você acha, Bruno? Olhando a figura, quantos nós temos? 2, professor. Estava prestando atenção, viu? Isso mesmo, ó, porque nós pegamos aquele primeiro quadrado e pegamos também esse outro quadrado que nós juntamos os triângulos, tá certo? Ou seja, nós temos 2 quadrados pintados num total de 6 quadrados que a figura foi dividida. Então, nesse caso, a alternativa correta vai ser ali a nossa letra B, ok? Então, é dessa forma que você faz. Esse tipo de questão, gente, é muito recorrente. Muitas e muitas vezes, praticamente todos os anos aparece uma questão desse tipo. Então, ó, fica muito atento, tá certo? Lembra desse ponto. Se vier dividido em triângulos e quadradinhos, você pega os triângulos e com eles você faz quadrados, tá certo? Faz tudo virar quadrado, ok? Que vai ficar mais fácil para você resolver. Olha só aqui um exemplo, né, de que 2 triângulos juntos, do mesmo tamanho, formam um Exatamente, quadrado. Ó. Muito bem, professor, exatamente. Ó. 2 triângulos realmente formam um quadrado, tá certo? Bom, e aí, vocês gostaram da aula de hoje? Eu amei estar aqui com vocês, tanto pela manhã quanto pela tarde, e ainda mais com a presença ilustre do professor Júnior. Espero que esses momentos se repitam e que a gente traga muito mais conhecimento para vocês. E vou pedir também, gente, ó, uma coisa que é muito importante, tá certo? Se gostou da aula, dá um joinha aí, tá certo? Se inscreve no canal. Você se inscrevendo e deixando seu joinha, essa aula vai chegar a outros alunos como você que também estão precisando dessas dicas importantes, tá certo? Então, deixa aí o joinha que vai ajudar bastante, tanto nós, aqui os professores, quanto outros alunos, ok? Então, crianças, um abraço bem apertado e até a próxima aula. Não esquece de fazer a postagem, viu? Tchau! Tchau!